Você já ficou com aquela sensação de que está atrasado na vida financeira? Tipo, parece que todo mundo já sabe investir, falar de ações, tesouro direto, CDB, e você mal consegue entender o que é cada sigla. Aí vem aquela voz interna. Putz, acho que eu devia saber mais sobre isso. Mas ao mesmo tempo bate o medo. E se eu fizer besteira com o pouco dinheiro que tenho? Respira. Sabe o que é mais doido? Hoje você não precisa ser um especialista para começar. Nem precisa gastar dinheiro com curso, nem passar vergonha perguntando o óbvio. Você só precisa de curiosidade e um pouco de ousadia, porque tem uma ferramenta que pode literalmente te pegar pela mão e te explicar tudo, passo a passo, sem te julgar, sem complicar. E essa ferramenta se chama ChatGPT. Não, ele não vai investir por você, mas ele pode ser o seu professor pessoal, 24 horas por dia de graça. E o melhor, você pode aprender no seu ritmo, com as suas perguntas, do seu jeito. Agora, pensa comigo, se você pudesse conversar com alguém que já sabe tudo de finanças e essa pessoa tivesse paciência infinita para te explicar desde o básico até as estratégias mais avançadas, você usaria essa oportunidade? Pois é, está na sua frente. Só que tem um detalhe, ele só funciona se você perguntar. E é aí que muita gente trava, porque não sabe nem por onde começar a perguntar. Mas calma, é aí que esse vídeo entra. Eu vou te mostrar como usar o ChatGPT como um verdadeiro guia para aprender a investir, mesmo que você esteja começando do absoluto zero. A gente vai ver juntos como montar boas perguntas, como pedir simulações simples para entender o que vale a pena, como criar uma carteira de investimentos básica com pouco dinheiro, e até como montar um plano de longo prazo mesmo sem ganhar muito. Você vai sair daqui com exemplos práticos. Nada de teoria chata, nada de promessas milagrosas, só o que funciona, do jeito mais direto possível. Então fica comigo, porque se você der esse primeiro passo, o segundo vai ser mais fácil. E aí, bora aprender a usar a ferramenta mais poderosa da sua geração a seu favor? A primeira coisa que você precisa entender é o seguinte: o ChatGPT não é uma corretora, não é uma planilha mágica e nem um oráculo. Ele é uma ferramenta de conversa. Ou seja, quanto melhor você conversa com ele, melhor ele te ajuda. E se você nunca investiu na vida, tudo bem. A gente começa do zero mesmo. A primeira pergunta que você pode fazer é simples. ChatGPT, me explica o que é um investimento de forma fácil, como se eu tivesse 10 anos. Sim, desse jeito mesmo, porque a clareza é mais importante que o orgulho. A resposta vai vir limpa, direta. E se não entender alguma parte, você manda: não entendi, pode explicar de outro jeito? É assim que você aprende. Agora, digamos que você já entendeu o que é investimento. Quer ir para o próximo passo? Você pode perguntar: quais são os tipos de investimentos mais seguros para quem está começando com pouco dinheiro? E ele vai te falar de tesouro direto, CDBs, talvez até fundos. Mas o mais legal, você pode pedir exemplos com valores baixos, tipo: me dá um exemplo de como investir $100 por mês, pensando em segurança. E ele entrega. Aí vem outro pensamento comum. Mas como eu vou saber se isso é bom para mim? É aí que você pode usar o ChatGPT como espelho. Você conta a sua realidade. ChatGPT, eu ganho R$2.000 por mês. Moro de aluguel e quero começar a investir. Pode montar um plano simples para mim? Pronto. Agora você tem um plano personalizado, feito com base na sua realidade. Claro, ele não tem acesso aos seus dados pessoais, nem pode prever o futuro, mas ele consegue te dar um caminho mais claro do que simplesmente ficar perdido no YouTube entre um vídeo de marketing e outro. E sabe o que é mais bonito disso tudo? Você começa a confiar mais em você, porque quando você vê que dá para perguntar, entender e aplicar, aquela sensação de isso não é para mim começa a desaparecer. E aí, já pensou qual vai ser a sua primeira pergunta hoje?
Agora que você entendeu como conversar com o ChatGPT e fazer perguntas certas, chegou a hora de algo mais prático: montar sua primeira carteira de investimentos. Calma, não precisa ter muito dinheiro. Carteira, aqui, é só o nome bonito para um conjunto de investimentos. Como se fosse um prato feito financeiro: arroz, feijão e a mistura. E sabe o que é legal? Você pode pedir para o ChatGPT montar esse prato com base no seu gosto e no seu bolso. Por exemplo, ChatGPT, me ajuda a montar uma carteira simples com R$ 200 por mês, pensando em segurança, médio prazo e sem correr risco demais. Ele pode te responder algo assim: R$ 100 em Tesouro Selic, baixo risco, boa liquidez. 50 em CDB com liquidez diária para emergências. 50 em um fundo de investimento conservador ou até Tesouro IPCA para proteção no médio prazo. Mas você também pode ajustar. E se eu quiser um pouco mais de rendimento, mesmo com um pouco mais de risco? Ele recalcula e te explica o porquê de cada escolha. É como se fosse um nutricionista financeiro. Vai montando o cardápio com você, testando até achar o que encaixa na sua rotina. Agora imagina fazer isso todo mês, ver o que está funcionando, o que pode melhorar, e ir ajustando aos poucos, sem medo, sem pânico. Você vai criando um hábito. E o mais poderoso, você vai entendendo o porquê de cada passo, porque não adianta só copiar recomendações. Você precisa saber o que está fazendo. Senão, qualquer susto no mercado e você joga tudo fora. Por isso, use o ChatGPT não só para montar a carteira, mas para perguntar: por que esse investimento é indicado para iniciantes? Qual o risco de deixar tudo no Tesouro Direto? O que pode acontecer se eu precisar tirar esse dinheiro antes? Quando você entende o porquê, você ganha confiança. E quando tem confiança, ninguém te enrola mais com papo bonito de investimento milagroso. Você começa a enxergar que investir não é só para rico, é para quem aprende a pensar como rico, mesmo ganhando pouco. Agora que você já entendeu como montar uma carteira simples, vamos dar um passo a mais. Vamos brincar de simular o futuro. E não precisa de calculadora complicada, nem de aplicativo cheio de propaganda. Basta perguntar. Você pode dizer assim: ChatGPT, se eu investir R$ 100 por mês no Tesouro Selic por 5 anos, com uma taxa de 10% ao ano, quanto eu teria ao final? E pronto, ele te dá o valor aproximado, já com juros compostos. Aí você pensa: só isso? Ou, nossa, não sabia que dava tanto. Esse tipo de pergunta muda a forma como você vê o dinheiro. Porque a gente tem a mania de olhar só pro agora, pro que entra e sai do mês. Mas quando você enxerga o que pode acontecer em 2, 5, 10 anos, o jogo muda. Você começa a pensar com visão de dono, com mentalidade de futuro, e isso não tem preço. Aliás, sabe outra pergunta que você pode fazer? Quanto eu teria que investir por mês para chegar em R$ 50 mil em 10 anos? Ou, qual o impacto de aumentar minha contribuição mensal em 10% ao ano? Esse tipo de simulação te dá clareza de meta. Você para de sonhar com um dia eu fico rico e começa a ver: se eu fizer isso durante tanto tempo, dá para chegar lá. E não precisa ser uma fortuna. Mesmo que você só possa começar com 50 por mês, tudo bem. O importante é começar com consciência, não com desespero. O ChatGPT vai te ajudando a testar cenários, ajustar o plano, entender riscos. E sabe o que é melhor? Você começa a tomar decisões melhores no presente porque tem um plano para o futuro. Você já fez alguma simulação assim com o seu dinheiro? Se não fez, talvez hoje seja um bom dia para tentar. Até aqui, você aprendeu a usar o ChatGPT para entender, simular e montar uma carteira de investimentos simples. Mas tem uma coisa que separa quem aprende de quem de fato transforma a vida financeira. É a constância. E mais uma vez, o ChatGPT pode te ajudar nisso também. Você pode pedir:
Crie um checklist mensal para revisar meus investimentos. Ou me lembre das perguntas que devo fazer todo mês para acompanhar meu dinheiro. Coisas simples como: quanto eu consegui investir esse mês? Algum investimento venceu ou mudou de rendimento? Minha meta ainda faz sentido ou preciso ajustar? Isso vira rotina, e rotina é o que constrói resultado de verdade. Outra coisa importantíssima: evitar os erros comuns de quem está começando. E adivinha? Você pode perguntar também: ChatGPT, quais os maiores erros de quem está começando a investir com pouco dinheiro? Ele vai te lembrar de coisas como colocar tudo na moda do momento sem entender, sacar o investimento antes da hora por ansiedade, não montar uma reserva de emergência antes de investir em risco, ficar pulando de estratégia em estratégia sem foco. E o mais perigoso, achar que precisa saber tudo antes de começar. Você não precisa ser expert, precisa só estar disposto a melhorar um pouco por dia. Sabe aquele ditado: a melhor hora para plantar uma árvore foi 20 anos atrás. A segunda melhor é agora. Serve para o seu dinheiro também. Se você começar hoje, com pouco, perguntando, testando, aprendendo, daqui a alguns anos vai agradecer por não ter esperado o momento ideal que nunca chega. Então, antes de encerrar, deixa eu te fazer uma pergunta direta. Você vai sair desse vídeo e continuar no automático? Ou vai abrir o ChatGPT e fazer sua primeira pergunta agora? Não precisa ser perfeita, só precisa ser sua. Porque a resposta mais importante não é a que você recebe, é a que você decide aplicar. Se tem uma coisa que eu quero que você leve desse vídeo, não é uma fórmula mágica, não é um atalho, é coragem de começar pequeno. A maioria das pessoas nunca aprende a investir não por falta de inteligência, mas por vergonha de parecer iniciante ou por medo de errar com pouco dinheiro. Mas deixa eu te contar uma verdade que quase ninguém fala: errar com pouco é um privilégio. É agora, com 50, 100 rallies por mês, que você pode aprender, testar, cometer pequenos erros sem quebrar. Porque quando sua renda aumentar, e ela vai aumentar, se você mantiver o foco, você já vai ter o que falta na maioria dos brasileiros: educação financeira prática. E o ChatGPT está aqui para isso, para te ajudar a pensar, a fazer perguntas, a organizar ideias, a simular cenários e, principalmente, a tomar decisões mais conscientes. Você pode usá-lo como um mentor, um amigo, um espelho, mas ele não pode viver por você, nem investir por você, nem vencer a sua procrastinação. Isso, só você. Então aqui vai meu conselho final. Hoje ainda, faça sua primeira pergunta. Pode ser boba, pode ser simples, mas precisa ser sua, porque quem começa perguntando, termina decidindo. E quem decide aprender, já está muito à frente de quem só espera. Esse foi o seu primeiro passo para usar a inteligência artificial a favor da sua liberdade financeira. Agora, a escolha é sua. Você vai deixar esse vídeo morrer aqui ou vai dar o próximo passo? A resposta está nas suas mãos, ou melhor, no seu teclado.